Fala pessoal, chegamos ao filme mais esperado do ano, não sei, mas um dos filmes mais esperados certamente desse início do ano. É o segundo musical de maior impacto do ano, né? O primeiro foi La La Land, agora temos aí o remake, praticamente o reboot, o Bela e a Fera live action da Disney. Vamos lá, vamos para a vinheta! A Bela e a Fera da Disney, a gente sabe que a Disney está nesse movimento, né, de pegar seus grandes clássicos, como fez recentemente com Cinderela, fez com Alice, flertou um pouco com a Branca de Neve, só que do Branca de Neve foi uma adaptação, né, da Branca de Neve, o Caçador e tudo mais. Fez brilhantemente com Mowgli ano passado e agora trouxe uma das animações mais queridas, pelo menos pelo pessoal da minha geração, que é A Bela e a Fera. E era a Bela e a Fera, eles já sabiam que esse filme ia ser uma mina de ouro. Esse filme facilmente vai ultrapassar 1 bilhão de bilheteria. Facilmente não, mas tem grande chance de ultrapassar. É um grande acerto econômico financeiro da Disney, né? A gente quer saber se é um grande acerto do ponto de vista artístico. Ele é praticamente uma releitura quase ipsiliter da animação clássica da Disney de 91, ok? Todas as músicas e boa parte das cenas que existem na animação tem nesse filme recriadas quase que quadro a quadro. Só que esse filme ele parece, na verdade, um pouco, sabe, uma versão estendida da Bela e a Fera. No que isso tem de melhor e pior de versões estendidas. Você sabe aquelas versões estendidas que a gente vê, por exemplo, no Hobbit, em Senhor dos Anéis, ou em filmes de super-heróis e tudo mais? Normalmente no cinema, pro cinema não vai a versão estendida, né, vai a versão da produtora, porque é uma versão mais comercial, uma versão que foca, né, na história principal e tem um ritmo melhor. Só que pra quem é fã, pra quem é fã mesmo, que compra o box da versão estendida, né, que quer mais meia hora, mais 1 hora de filme, o fã quer estar mais tempo dentro daquele universo. E isso é compreensível, tá certo? Isso pode atrapalhar um pouco, né, se você analisar o filme como um filme só, né, que tem seu ritmo certinho, tá certo? Mas pro fã isso não importa tanto. Por isso, nesse aspecto, o filme, no que tem de melhor e pior, parece um pouco da versão estendida e deve ter mais ou menos uma meia hora a mais de duração do que a animação. Explica mais coisas, mais detalhes sobre o passado da Bela, sobre o passado da Fera, sobre a mãe da Bela, explica um pouco mais sobre a maldição, né, que envolve os criados, a maldição, né, porque a bruxa fez aquilo. Tem alguns adendos, algumas coisas que funcionam e outras nem tanto. Né, tem a parte da bruxa, por exemplo, eu achei ela uma personagem que não só não acrescentou na história, como na verdade ela até prejudicou o que ela fez posteriormente no filme. Não vou entrar em spoiler aqui. Pra quem é fã, foi interessante saber um pouco mais sobre o passado dos personagens, mas pra quem não é, isso não interfere na história principal. É até talvez, não sei se não é prejudicial, mas né, normalmente o conto de fada ele é preto e branco, tá certo? Quem é bom, quem é mal, não tem tanta explicação. Isso faz parte do conceito de conto de fadas. Nos contos de fadas, os personagens costumam ser preto ou branco, não cinzas, né, não nebulosos, né, costumam ter uma definição mais clara nos personagens de contos de fadas, e aqui muitos desses complementos justificam, né, as intenções dos personagens, o que é um enriquecimento do personagem, mas acaba saindo um pouco da estrutura de conto de fada. Se eu fosse, né, julgar o filme, né, como não sendo de conto de fada, eu teria que levar a sério muitas outras coisas que o filme vai pra fantasia, né? Então eu prefiro manter meu foco como um filme de conto de fada. Entendeu o que eu quero dizer? Vamos falar aqui rapidamente sobre as polêmicas que envolvem o filme, né? Que é o personagem gay, muita gente considerando como o primeiro personagem declaradamente gay da Disney, né, que é o LeFou, né, amigo do Gaston. E realmente, assim, o fato dele seguir no filme não interfere em nada, tá certo? O pessoal tá fazendo muita alarde aí fora por pouca coisa, porque isso é uma parte muito pequena da história e, pra ser bem sincero, isso até enriquece o personagem. Isso até dá um motivo a mais, né, para o personagem ter aquele comportamento. Então, como eu falei, como esse filme está justificando o comportamento de todos os personagens, ter a justificativa desse personagem faz parte desse contexto novo do filme. Então, é apropriado, não incomoda, não sai da trama. E a outra polêmica, não é polêmica, né, mas outro assunto que está sendo trazido em pauta é um pouco da representatividade de negros no filme, né? Boa parte dos personagens secundários são negros e eu não tenho certeza, mas isso pode me soar um pouco anacrônico. Eu confesso que não sou um profundo conhecedor da história da França no século XVIII para saber se 1/3 de sua população que morava em cidades pequenas do interior eram compostas por negros, mas me parece uma tentativa da Disney. Eu até entendo a boa intenção dela de aumentar a representatividade dos negros nas histórias dela, né, da Disney,
mas nesse contexto me pareceu um pouco anacrônico, confesso, falando aqui como um conhecedor parcial da história da França. Né? Se eu estiver equivocado, se alguém conhecer um pouco mais da história, por favor, na maior humildade aqui, coloca aí nos comentários que eu aprendo mais também um pouco com vocês. O ponto alto do filme são as canções que existem na animação já, né? Todas as canções da animação estão repostas aqui no filme, quase que todas reproduzidas quadro a quadro, né? E é bem empolgante, é bem interessante. A direção de arte do filme é muito boa, não impecável, mas muito boa, e as canções elas são empolgantes. Né? Algumas, só que o filme tem algumas canções inéditas. Né? Tem umas 3 ou 4 canções inéditas aí que não teve no outro filme. E como essas músicas normalmente são redundantes já pra história, são de coisas que você já entendeu pra história, elas perdem um pouco da força. Essas músicas a mais que tem, né? Fora as da animação. Por isso que eu tô falando que não é aquele fã de só tinha que ter as músicas da animação clássica. Não é isso, não é essa a questão. É que realmente são músicas redundantes, não tem problema nenhum quanto a isso, só que elas perdem um pouco dessa força dramática. Sobre a atuação aqui, né, tem o Luke Evans, né, que é ator que fez o Drácula, ator que fez o Hobbit também. Eu considero ele um ator bem canastrão, cara. Eu nem gosto muito dele como ator. Só ele faz o papel do Gaston nesse filme. Só que o Gaston, ele é um personagem tão caricato, cara, tão forçado que ele encaixou como uma luva. Ele até exagerou características, né, desse ator que eu não gosto de outros filmes. Aqui ele exagerou alguns maneirismos dele e encaixou como uma luva no Gaston, cara, que talvez seja um dos melhores personagens do filme, né, cara? O personagem que melhor encaixou no filme. O ator que faz o LeFou, né, também mandou muito bem no filme, cara. Ele tem um tom certo, ele é engraçado no momento certo, você entende as variações de humor dele, quando ele vai para um lado, quando ele vai para o outro e tudo mais. E a Emma Watson, né, cara, pra ficar entre os principais, a Emma Watson, ela foi a que ficou um degrauzinho um pouco mais abaixo do que os outros. Talvez porque ela estava contracenando muitas vezes com tela verde, não sei, mas ela pareceu que congelou numa cara ali, né, de surpresa, só que não pareceu tão verdadeiro. Ela canta muito bem, canta magnificamente bem, né, compõe bem as cenas de dança e tudo mais, mas não convenceu inteiramente em matéria de atuação. Canta muito bem, a atuação foi ok, não ruim, mas ok. Foi ruim, né? Foi uma pra ruim. Então, sobre as notas aqui do filme, na verdade é notas porque eu vou dar notas de acordo com o público, na verdade, cara, porque é o seguinte, eu considero que tem 3 públicos pra ver esse filme. Primeiro, um público, de repente, jovem, que nunca viu Bela e a Fera, né, que tá conhecendo agora pela primeira vez, um público que já conhece a história da Bela e a Fera, mas não tem uma memória afetiva, uma ligação tão afetiva, não é fã de Bela e a Fera, e um público que cresceu, que é apaixonado pela Bela e a Fera. Eu considero que existem esses 3 públicos para o filme. Para quem é fã, muito fã da história, e para quem está conhecendo pela primeira vez, a nota do filme talvez seja algo entre 9 e 9,5. 9,5. Vou ficar aqui com 9,5 para quem é fã, para quem está conhecendo pela primeira vez. Para quem já conhece a história e não é grande fã da história, a nota do filme é um 7,5. Para quem não me conhece, eu sempre me apresento no final, desculpa. Meu nome é Gabriel Gaspar. Se você quiser saber um pouco mais, né, sobre cinema, inclusive sobre esse filme, sobre a animação clássica da Disney, você pode dar uma olhada no meu canal que se chama Acabou de Acabar. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Sempre estou aqui no Pipocando, todo fim de semana, quase trazendo um filme ou uma série para você. Né? Então, essa semana lá no Acabou de Acabar, a gente fez 2 vídeos sobre a Bela e a Fera, secando bem a animação, explicando as roupas, explicando por que o uso das cores na animação clássica. Ficou bem interessante o vídeo. Dê uma olhada lá no canal se você quiser ter um review, de repente, mais aprofundado sobre a animação da Disney. Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui e aproveito para perguntar para vocês, cara, qual a nova animação da Disney vocês queriam ver em live action? Já deixo o meu aqui, acho que vai sair em breve, é Aladdin. Tenho curiosidade de Aladdin, vamos ver como vai sair. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a semana que vem, ou até a próxima, e valeu!